Bom, agora 5h12, né? Eu quero trazer um outro tema e falar um pouquinho agora sobre corte de gastos. Por quê? A ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro Fernando Haddad estão falando sobre apresentar um plano para o corte de gastos no país. Já o presidente da República está defendendo hoje o aumento de gastos com saúde e educação, porque ele diz que, na verdade, nem poderiam ser chamados de gastos, porque são investimentos exatamente para melhorar a vida da população como um todo de maneira mais estruturante. Vamos dar uma olhada, então, no que disse aí e acompanhar o que disse o presidente da República e depois falar um pouquinho sobre essa divergência e principalmente sobre as escolhas dos temas que estão sendo discutidos para colocá-los na fila, né? Ou vai discutir o corte de gastos primeiro, ou investimento, que chamam de gastos, para outros investimento, enfim. Vamos lá. Qual é o problema que nós enfrentamos? É um problema que repercute na manchete dos jornais, repercute nos editoriais dos jornais, repercute no chamado mercado. É que toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Toda vez. É inacreditável. Mas isso não é à toa. Isso não é à toa. Essa foi uma doutrina de palavras criada para induzir a gente a determinados erros. Bom, o presidente da República colocou ali na conta dos jornais e também do mercado financeiro, né, dos editoriais, etc. Ô Fábio Piperno, dá para separar uma coisa da outra? Há um erro, você concorda com o presidente da República que há um erro em chamar o que ele coloca como investimentos em saúde e em educação como gastos? Há um exagero em dizer que o governo não estaria correndo atrás do corte de gastos, né? Isso já foi dito aqui várias vezes. Qual é teu ponto de vista? Bom, é claro que se a gente for avaliar de forma bem crua, bem nua e crua, né, bem direto essa questão, é óbvio que se você pegar 1 bilhão para construir uma rede, por exemplo, de ensino público ou uma universidade, esse 1 bilhão, ele, nesse momento, ele é um gasto. Que pode, com o tempo, ele nunca vai deixar de ser um gasto, mas é um gasto que pode se tornar um investimento no futuro e tal. Lá atrás, 40 anos atrás, o Brizola, por exemplo, falava em investir em escolas em tempo integral, porque isso ia tirar as crianças da rua e tudo mais, melhorar a qualidade do ensino, era um gasto. Tanto que, naquele momento, boa parte da sociedade torpedeou essa iniciativa, inclusive o PT. Hoje o PT se arrepende de ter sido oposição àquilo. Mas por quê? Porque se alegava que o gasto seria excessivo e o Estado não conseguiria pagar. Era um ponto de vista. O Brizola pensava diferente. O PT pensava também diferente do Brizola. Hoje, o Lula está mais alinhado com aquilo. Ou seja, ele sabe que isso aí agora é um gasto, mas que pode lá na frente se reverter aí em um benefício para o país. Então, veja, eu acho que o presidente, ele deveria encarar a questão de uma outra forma, não só em relação ao que diz a planilha lá de gastos, se a manutenção, né, desses gastos constitucionais de saúde, educação, quinto constitucional e tal, se ele, de fato, é algo viável ad eternum. Por quê? Porque se o governo luta para todo ano aumentar a arrecadação, é óbvio que aquilo também está aumentando na mesma proporção. Então, se hoje eu preciso de 1 trilhão para financiar saúde e educação, e se a arrecadação aumentar 30%, não quer dizer que, então, eu tenha que, daqui a pouco, necessariamente, gastar esses 300 bilhões a mais. É isso. O que você acha, Segré? A diferença entre gasto e investimento é o gasto é um custo, é uma despesa que não gera nenhum retorno financeiro ou social no futuro. Investimento é uma despesa que traz, pela sua índole, um retorno financeiro ou social no futuro. A questão econômica seria um retorno apenas financeiro. Estou agregando para dar um pouco mais de sustento à fala do presidente, que não tem argumentação nenhuma em relação à diferença entre gastar e investir. O problema é que se você tem R$100 e você tem somente R$100, você pode determinar do jeito que for quanto você vai gastar e quanto você vai investir. O que não pode fazer é desdesenhar que um gasto está atribuído com investimento. Então, para dar um exemplo, educação, saúde. Vamos na saúde. Gasto
é uma pessoa, um burocrata que está no Ministério da Saúde sem gerar absolutamente nada, sem saber o que está fazendo, mas que gera uma despesa para o Estado. Investimento em saúde, dinheiro que pode ser tirado do gasto, se for um critério que o governo quer tomar, para colocar, por exemplo, numa ressonância magnética, que vai dar um retorno social, um retorno melhor para a saúde, ou colocar mais médicos, tirando burocratas de turno. O que você não pode fazer é inventar, que é um gasto desenhado como se fosse um investimento. A conta é muito simples, mas o presidente não consegue entender a diferença entre gasto e investimento. Ele não gosta de ler mesmo coisas econômicas, então está entendido e justificado. Eu quero até trazer agora para aumentar o molho aqui da nossa discussão a menção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a revisão de gastos no governo. Ele falou nessa quarta-feira. O André Anelli vai trazer as informações para a gente agora, porque o que o ministro defende? Que o arcabouço fiscal tenha vida longa. Como é que é isso, hein, Anelli? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que o governo federal tem se esforçado para que o arcabouço fiscal, que limita o crescimento das despesas em relação à arrecadação, tenha uma vida longa. E para atingir esse objetivo, o ministro disse que estão em estudo um conjunto de medidas justamente para fazer, então, com que esse arcabouço seja viável por mais tempo. Fernando Haddad não deu detalhes em relação a quais medidas são essas que estão sendo estudadas pelo Ministério da Fazenda, mas disse que algumas delas podem exigir, inclusive, mudança constitucional. É um desenho de propostas consistentes para que o arcabouço fiscal tenha vida longa, que é o que nós precisamos garantir nesse momento. Vida longa ao arcabouço fiscal, para que não pairem mais incertezas sobre a trajetória das finanças públicas no Brasil. O ministro da Fazenda, nessa mesma oportunidade, na portaria ali do Ministério da Fazenda, acabou dizendo também que o governo federal já estipulou aquele crescimento de 2,5% das despesas em relação à arrecadação e que, por isso, essa questão de corte de gastos já está pacificada, já está controlada por parte do governo federal. O teto está estabelecido de 2,5%. Então, o gasto já está contido. O que nós precisamos fazer é a soma das partes tem que caber no todo. Essa preocupação no mercado, eu falei disso segunda-feira, né? Um evento público. Nós temos que encontrar um caminho de fazer com que a soma das partes caiba no todo daqui para frente, né? Porque esse ano nós já estamos tendo um resultado fiscal muito melhor do que as projeções do mercado. Muito melhor, mesmo com o episódio do Rio Grande do Sul. Lembrando ainda que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nos últimos dias que o governo federal tem estudado outras formas de reduzir as despesas do Estado, não apenas aquelas já anunciadas, que incluem a revisão de benefícios sociais para fazer com que eventuais fraudes não aconteçam mais. A ministra também não deu detalhes sobre essas novas formas de corte de gastos que acabam atendendo a um desejo antigo já do mercado financeiro, que acredita que o governo federal não deve apenas focar na arrecadação, mas sim na diminuição do tamanho do Estado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Bom trabalho para você. Você acha que o presidente da República e o ministro da Fazenda estão falando a mesma língua, hein, Alan Gani? Em certo sentido, sim. Sabe por quê? Porque o ministro Fernando Haddad, ele fala desse arcabouço fiscal, mas eu acredito que ele esteja falando de outro país. Do arcabouço fiscal da Suíça e não do Brasil. Pois é, senhor Piperno. Sabe por quê? Porque até agora o arcabouço fiscal não resolveu o problema das finanças públicas. Muito pelo contrário, Evandro, o endividamento só cresce, o déficit nominal só cresce. Aliás, eu nem olho mais o déficit primário, porque há formas de burlar o déficit primário como estão burlando. Né? Por exemplo, ele disse, mesmo com as despesas do Rio Grande do Sul, o déficit primário está caindo. Opa! As despesas do Rio Grande do Sul não foram contabilizadas no déficit primário. Por isso que eu olho o nominal, porque o nominal é o que interessa. É saída e entrada de caixa total. É o quanto arrecadou e o quanto gastou, inclusive
com as despesas com juros. O déficit primário, não, isso aqui não contabiliza. Isso aqui contabiliza. Então você vai maquiando, né, para ficar bem na foto, mas a realidade se impõe. E qual que é a realidade? Você vai ter que gastar, e para gastar mais, o Estado se endivida. Tanto é verdade que o Estado brasileiro tem se endividado. Em nenhum momento, desde o início desse governo, Piperno, caiu o endividamento, pelo contrário, subiu. E só sobe. Se só sobe, o arcabouço fiscal não está sendo eficiente. Então, é lógico que o ministro Fernando Haddad, ele é mais, digamos, fiscalista do que o presidente Lula. Tem uma responsabilidade fiscal maior. Mas não que ele seja, né, um grande fiscalista, um defensor das contas públicas, da redução do gasto público. Tanto é verdade, né, que ele ajudou a patrocinar o fim de uma regra anterior que era muito benéfica, que era o teto de gastos. Fala, Piperno. Bom, não sei se é muito benéfica, até porque eu posso citar exemplos até o final do programa e não vou cansar a audiência em relação a isso, mas sempre para não ir longe eu pego aquele que está mais no jeito, aquele que está assim na pontinha da prateleira, mais fácil, que é a questão, por exemplo, da faixa de isenção do imposto de renda. Eu gosto muito desse, 1,6. Eu quero saber como é que vai chegar em 5 mil. Isso é uma outra história, mas 1,6, veja, era uma extorsão social. Então é muito fácil falar, não, nós vamos agora perseguir isso aqui. Estava reduzindo a dívida pública, estava ajustando. Então vem cá, ótimo, o lindo, estava realmente ajustando as contas, então por que não flexibilizou um pouco mais isso e não foi cobrar de quem não paga? Piperno flexibilizou na pandemia. Não é isso. Gastamos os tubos. Isso, mas aí que está o negócio. Fora do Aquilo teto. era um momento de exceção. Então, até porque fora do teto também estourou, né, a questão fiscal, mas era transparente. Isso, era compreensível. Agora, então quando voltamos, né, ao céu de brigadeiro aí, né, por que em 2022, por exemplo, não se foi buscar mais receita em cima de quem não paga, de quem tem isenções? Não. Continuou chicoteando aí o lombo dos pobres, coitados, e cobrando dessa turma. Não foi só isso, porque houve redução de gasto na máquina pública. Por exemplo, o funcionário público se aposentava, não repunha no lugar. Falou, não, vai ter que dar um jeito. Não é assim no setor privado? É assim, você trabalha no máximo da produtividade e da eficiência. E até porque congelou salários também do funcionalismo público. E do alto funcionalismo público também. Não tinha esse escândalo aí de quinquênios. Isso aí o governo está querendo cortar, né? Tem uma parte da direita que não, vamos lá, né? Mas o governo quer cortar isso. Fala, seu Zé. Pois é, primeiro, o Segré está certo ali no conceito, né, teórico do que é gasto e do que é investimento. Agora, eu fico assustado com um papo assim de um governo, sabe por quê? Porque eu entendo que toda a aplicação do dinheiro que é gasto, a aplicação de dinheiro já é gasto. Agora, é gasto considerado investimento quando se tem retorno. Então, me assusta pensar que há gastos no governo que não sejam investimentos, ou seja, gastos que não produzam benfeitorias futuras, né? Ou na infraestrutura, ou na educação, né? Na minha concepção, qualquer gasto público tem que ser investimentos. E isso, para mim, é ponto acabado. Sobre o arcabouço fiscal, eu tenho sempre em mente que a fala de Fernando Haddad, ela é muito fala para o mercado. É fala em busca de credibilidade e é fala em busca de apoio, porque há um apoio em setores da economia, inclusive deputados liberais do Congresso Nacional, que entendem o Fernando Haddad como um contraponto ao governo, ao núcleo do PT, ao núcleo do governo, que é mais no sentido de aplicar dinheiro sem retorno social, ou seja, gastos mesmo e não investimentos. Então, ele faz esse discurso, ele fala assim para mostrar que é a resistência. E ele foi a resistência, por exemplo, na reforma do imposto de renda, que eu vi que não dava, bem antes, falei, não vai fazer essa mudança, porque a base é que arrecada muito, mas é muito, a base arrecada muito, muito. A pirâmide em cima, os altos salários, eles são em número menor, então a arrecadação é pouca, é pequena, apesar de cobrar mais de cada um. Então essa é a realidade. Então agora ele cancelou essa ideia, porque sabe que ia perder muita arrecadação, e também cancelando outras ideias que tumultuavam o mercado. O arcabouço fiscal é uma promessa
de rigor, né? Então, só o discurso de rigor já é o suficiente para alimentar parte do mercado, porque outra já tem certeza de que o discurso não aumenta. Bom, pessoal, eu quero seguir aqui e falar de uma outra questão. Só antes, mandar um abraço. Fala, Segré, diga. Não, me permita fazer um comentário sobre esse ponto também, Evandro. O arcabouço fiscal fica muito claro agora que o único objetivo era aumentar a arrecadação. Porque se não o gasto. Se não aumentasse a arrecadação, o governo poderia aumentar em 0,6 o gasto, sem problema nenhum. Se aumentasse muito a arrecadação, ele colocou, eu vou te dar um carinho, o máximo de 2,5. Mas vamos tomar um exemplo, qualquer mês, escolha o mês que você quiser. Nos últimos muitos meses, a arrecadação subiu muito mais. Tivemos recorde de arrecadação, 10%. Por exemplo, o que diz o arcabouço? Mesmo a arrecadação crescendo 10%, o gasto não poderia subir a 2,5%. Me explica então como temos ainda déficit fiscal. Quer dizer que o governo gastou mais. É uma questão de fala. A teoria é uma coisa, contra fatos não há argumentos, não tem, é um dado, esse é um dado. E o governo está buscando essa questão de justificar o aumento e o aumento de despesa. Eu volto a afirmar aqui, não segura o arcabouço fiscal até final do governo Lula, vai ter que mudá-lo.